um domingo de Vasco e Corinthians, o último jogo do calendário nacional em 2025. O que esperar do jogo, hein, Edu? Cirilo, a primeira partida na Neoquímica Arena, ela fez do Vasco favorito, né? Eu falava antes do jogo que era difícil apontar um time melhor que o outro ou que estivesse à frente tecnicamente, em termos de mobilização, mas depois do que eu vi, acho que o Vasco salvou o jogo, né? Que não foi bom, muito em função do que o Corinthians não jogou e que o Vasco da Gama jogou e poderia ter feito 1 ou 2-0. Aliás, perdeu a oportunidade de abrir uma boa vantagem jogando em São Paulo para decidir no Maracanã. Visto o primeiro jogo, eu hoje consigo apontar o Vasco como favorito. Não é um grande favoritismo, mas é um favoritismo porque joga em casa com quase 70 mil pessoas. Fisicamente me parece uma equipe mais bem preparada. Mentalmente a mesma coisa, em termos de mobilização também. Senti um Corinthians muito nervoso, com alguns problemas ali internos, muito jogador batendo boca durante o jogo, jogador importante, o Memphis, batendo boca com o Dorival xingando o torcedor na saída do jogo, após a partida, e o Vasco não. Senti o Vasco mais unido, mais mobilizado, a turma em prol de um propósito, enfim. Há um favoritismo hoje para a equipe carioca e se fosse para apostar, eu apostaria na conquista do Vascão. Também não acho a distância enorme, né? Não. Mas... Detalhes. Tão pequenos. Sim. Dessas duas equipes, são detalhes tão pequenos. Deles dois. Mas jogo do Maracanã com quase 70 mil torcedores presentes. Acho que o Vasco tá um cadinho à frente desse Corinthians que viveu um ano muito esquisito, né? O Vasco, por outro lado, o Edu, ele viveu a montanha-russa aí ao longo da temporada, em especial nesse segundo semestre com o Fernando Diniz. Ele atingiu o ponto mais alto aí da montanha-russa, mas teve tempo suficiente para descer pro chão de novo, né? Porque eu me lembro de uma sequência, se eu não me engano, de 7 jogos com 6 vitórias, e a reta final do Brasileiro do Vasco já não foi legal. Talvez já imaginando também, já projetando também essa parte final de Copa do Brasil. Ouvindo alguns companheiros aí lá de São Paulo, a turma comenta muito que o Corinthians escolhe jogos, né? Escolheu os jogos aí ao longo da temporada. São duas equipes que apostaram o fim do ano nessas decisões aí de Copa. Vamos ver como vão se comportar amanhã Vasco e Corinthians, jogo que você vai acompanhar pela Itatiaia. O duelo começa às 6. O Vasco, se eu não estiver enganado, ele entra em campo por jogar uma competição internacional, né? Porque não, o Vasco já tá garantido. Tá garantido no Sul-Americano? Porque se ele... A conta é a seguinte, a conta da vaga. Pro Vasco já era, né? Porque o Corinthians, se ganhar, ele pega a vaga do Corinthians. É isso. Ficou atrás do Corinthians. É muita vaga, a gente fica meio doido, né? Tá certo. Mas o negócio foi o seguinte, o Corinthians foi o 13º e o Vasco o 14º do Brasileiro. Tá explicado. Já estamos com 13 vagas definidas. Vamos supor que não fosse Corinthians e Vasco a decisão da Copa. Teríamos 13 vagas de competições continentais. Como um destes vai ganhar o título amanhã, vai pegar uma vaga de Libertadores e a 14ª vaga fica para a Sul-Americana. Fosse você o Esporte Clube Cirilo de Minas e fosse jogar a Sul-Americana, você escolheria, se pudesse, quem para ser seu adversário ano que vem? Vasco ou Corinthians na Sul-Americana? Vasco, mas agora, não sei depois, porque eu não sei o que vai ser o Corinthians. O Corinthians é uma incógnita, né? É muita dívida, é muito problema interno. Eu escolheria o Corinthians. Por quê? Pelos problemas. Tá, pode ser. Eu vejo mais potencial de jogar bola no Vasco do que no Corinthians. Mas o elenco do Corinthians, quando você pensa individualmente, é mais valioso do que o do Vasco, né? Mas não tá entregando, né, cara? Não tá entregando. Teve alguns bons momentos contra o Cruzeiro, suficientes para eliminar. Aliás, ainda deve estar doendo muito no torcedor do Cruzeiro essa eliminação, porque era bastante favorito contra o Corinthians e mostrou isso no jogo de São Paulo, né? O Cruzeiro não se classificou à final da Copa do Brasil por conta do jogo do Mineirão, que foi completamente atípico daquilo que o Cruzeiro mostrou em 25. E aí o Corinthians avança à final da Copa do Brasil. Por que eu escolheria o Corinthians? Porque eu acho que a perda da Copa do Brasil vai pesar ainda mais internamente. Cobrança, fora... Os dois times, né, Vasco e Corinthians, vivem problemas fora de campo, extracampo. E dentro de campo são equipes com também problemas semelhantes, mas... Por isso que você falou, do elenco mais robusto, com mais jogadores de nome, eu acho que a encrenca é maior quando não dá certo. E se o Corinthians perde a Copa do Brasil para o Vasco, pode ter certeza que a encrenca vai ser grande lá dentro.
um Corinthians terminando a temporada sem essa Copa. E é curioso, né? Porque as análises elas estão muito ligadas ao resultado esportivo. Para quem perder amanhã a decisão, para quem não for o vencedor, não sair com o título, vai ser uma crise. Mas quem ganhar a Copa vai estar no céu, né? O ano vai ser maravilhoso, né? Vai ser um Corinthians que foi o campeão estadual, vencendo o principal adversário, o principal rival. Um Corinthians campeão de Copa, que também passou por esse principal rival, tirou gente grande, tirou o Cruzeiro, por exemplo, para chegar aí a um título continental. Um Vasco da Gama que pode salvar o ano também, voltar a ser campeão após mais de uma década de uma competição desse nível. Isso aí foi inclusive a mesma competição que ele venceu, né? E jogar de novo a próxima Copa Libertadores da América. É um jogo que define a qualidade do seu ano. É curioso isso, né? E dá o troco no Corinthians de 2012 na Libertadores, né? Aquela defesa do Cássio. No chute do Diego Souza. Foi um Vasco e Corinthians e que o Corinthians avançou e bateu o campeão da América. É o futebol, meus amigos. Amanhã você vai acompanhar aqui pela rádio mais ouvida do Brasil esta decisão da Copa.